Naruto e Dragon Ball são sem dúvidas nenhuma os animes mais populares da história. Isso é fácil de concluir tanto analisando a influência das obras no mundo pop e também quando vamos atrás dos números, como pesquisas no Google, por exemplo. O fato de serem do mesmo gênero e serem as mais populares faz que muitas vezes os fãs comparam uma à outra. Acredito que não é nem discutível que Naruto tem uma história melhor, mas se tem uma coisa que ambas as obras fazem muito bem e que muitos fãs apontam que Dragon Ball é até melhor que Naruto nisso, essa coisa será sem dúvida nenhuma as lutas. Dito isso, qual obra tem as melhores lutas? Será que Dragon Ball realmente tem lutas melhores que Naruto? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Antes de tudo, gostaria de informar que pretendo trazer vídeos sobre Dragon Ball algum dia, só não quero trazer qualquer coisa. Estou dizendo isso pois podem pensar, mas quem é esse doido fazendo essa comparação? Ele só faz vídeo de Naruto, então é um fanboy. Muito pelo contrário, eu amo as duas obras e nem quero pôr na sua cabeça que não sou fanboy. Isso vou deixar para você concluir no fim do vídeo, se você vai concordar ou não, mas te garanto que não sou fanboy. Eu vou ser o mais justo possível aqui com vocês, de coração. Dito isso, vamos para o vídeo. As lutas de Naruto são melhores que as lutas de Dragon Ball. Mas Goku versus Jiren foi exibido nos telões para multidões assistirem. É, um fato. Mas isso levanta a seguinte questão: popularidade significa superioridade? Não é como se Naruto não fosse popular também. Na verdade, hoje Naruto é o anime mais popular da história. Isso é fácil de concluir com os números de pesquisas no Google. Garanto para vocês que é muito mais fácil achar referências a Naruto em músicas por aí, em vídeos pela net. É muito mais fácil ver alguém usando uma bandana de Naruto do que qualquer outra coisa de Dragon Ball. Tem gente que nem chama mais de anime, mas sim de Naruto. Porém, isso não significa que foi assim desde sempre. Obviamente, Dragon Ball já foi o mais popular, e talvez em momentos de hypes de Naruto em lutas antigas como Naruto vs Pain, provavelmente Naruto ainda não tinha construído uma fama que Dragon Ball já tinha quando foi exibido Goku vs Jiren. Mesmo assim, se olharmos o que foi mais pesquisado no Google de 2004 até hoje, Naruto foi muito mais pesquisado, e a diferença está nessa época que teve Sasuke vs Itachi e Naruto vs Pain, que envolve 2009 e 2010. Indo mais além, se pesquisarmos o que foi mais pesquisado entre Naruto vs Pain e Goku vs Jiren, vamos chegar na conclusão que Naruto vs Pain não só foi mais pesquisado, como também teve mais que o dobro de pesquisas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não se engane que Goku vs Jiren teve mais popularidade. Segundo, a popularidade não significa ser melhor, e que também existe algo envolto de Dragon Ball que nos faz pensar que certos eventos da obra tiveram muito mais impacto no mundo, sendo que, como eu mostrei com as pesquisas, não é bem assim. O que acontece é que já foi impregnado que Dragon Ball tem as melhores lutas, então isso acaba hypando as pessoas e gerando eventos especiais como esse de transmitir a luta para multidões. Sem contar que inegavelmente Dragon Ball é muito respeitado, independente de Naruto ter mais fama no mundo afora, para o Japão, Goku será o ícone deles, como foi nas Olimpíadas. Outra coisa que acontece também, eu diria até que é tipo o efeito manada, e que acho isso muito comum de ver nas comunidades de animes. Tem gente que até hoje acredita que Itachi fugiu do Jiraiya, entre outras diversas coisas que um fala e vai se espalhando como se fosse uma verdade, como se fosse algo incontestável. Simplesmente não param para pensar se isso está certo ou não. Se não entendeu, estou falando justamente de espalharem que Dragon Ball tem as melhores lutas. Obviamente, no final das contas, tem a questão do gosto pessoal, mas não significa que não podemos brincar comparando certas obras, e como a comparação da vez é Naruto e Dragon Ball, vamos analisar algumas características. Hype. A primeira coisa que quero analisar é o hype. Isso não tem nada a ver com a popularidade que eu já analisei anteriormente, mas sim com como a obra te prepara para aquela luta, e nisso eu devo apontar como um ponto forte para Dragon Ball. Os torneios de Dragon Ball nos apresenta os possíveis personagens mais poderosos, e obviamente essas lutas costumam ser a última
última do torneio, onde até acontecer isso, a obra vai nos preparando, hypando os personagens, como foi com Gohan vs Cell, inclusive é meu arco preferido de Dragon Ball. Podemos usar o Super como exemplo e teremos Goku vs Hit, o Hito, e Goku vs Jiren, o poder absurdo do Jiren, mas a comparação dele com um deus da destruição fazia com que ele parecesse invencível, mas ao mesmo tempo nos foi entregue o instinto superior que Goku foi melhorando sua performance com a técnica durante o torneio. Então isso foi deixando explícito que em um momento essa luta iria acontecer e que Goku já teria dominado mais ainda a técnica. Quando a luta finalmente aconteceu, a segunda parte, Goku ainda assim não conseguiu resolver facilmente. Jiren ainda era um absurdo e bateu de frente. Essa decisão fez com que gerasse eventos marcantes que nos hypasse ainda mais, como o Goku lutando junto do Freeza, por exemplo. Então, sem discussão, se o assunto for preparar a luta hypando ela, Dragon Ball consegue fazer isso muito bem. Mas e Naruto? Pode parecer loucura, mas até nisso Naruto consegue fazer bem melhor que Dragon Ball. Isso não é só visível na aplicação, como também nos resultados. Na aplicação, por exemplo, temos Sasuke vs Itachi, que foi prenunciada desde o início da obra, onde temos a famosa frase do Sasuke dizendo que tinha que se vingar de um certo alguém. Desse momento até o momento que a luta aconteceu, a obra foi nos hypando com aparições do Itachi, mudanças de comportamento e evolução do poder do Sasuke. Ele não só evoluiu o nível de seu poder, ele percebeu que tinha que deixar de lado seus amigos, partindo para o lado maligno, onde ele conseguiria poder com um ser que arriscava o fim da sua própria vida. A obra também foi nos preparando, mostrando partes da história pesada dos dois. O tempo em que levou isso e como a obra foi nos preparando para essa luta com uma história melhor, sem dúvidas nenhuma faz com que Naruto tenha tido uma aplicação melhor. E como eu mostrei anteriormente, essa superioridade está presente também nos resultados, pois Sasuke vs Itachi aconteceu em 2009 e é justamente a época em que Naruto se tornou o anime mais pesquisado da história da Google. Ou seja, o hype foi de fato imenso, é incontestável. Até mesmo para lutas que não foram prenunciadas desde o início da obra, o hype foi muito bem construído, como Naruto vs Pain, por exemplo, pois o fim do Jiraiya marca para muitos como um dos momentos mais emocionantes da história dos animes, e isso por si só já nos foi preparando para que Naruto quebrasse a cara do Pain. Não só isso, como ainda foi introduzido o modo Senin na obra, tendo o arco de treinamento muito bem aplicado. Além disso, o fato de que Nagato também havia sido discípulo do Jiraiya hypava ainda mais a batalha, e o objetivo e ideais do Nagato enriqueciam ainda mais o confronto, pois Naruto, que o tempo todo estava atrás do seu amigo Sasuke tentando trazê-lo para o lado do bem, estava seguindo sem perceber o mesmo caminho do Sasuke, buscando por vingança. Mas as reflexões do Pain trouxe uma evolução para o personagem, que decidiu acabar por ali o que chamavam de ciclo do ódio. Vou destacar aqui outros momentos em que tiveram lutas bem hypadas em Naruto, como Naruto vs Sasuke na batalha final, que foi tão esperada que no anime eles nos entregaram um começo de luta sem trilha sonora, pois para quem acompanhou a história deles por todos esses anos, sentia o peso de cada golpe deles, e até mesmo Sasuke vs Danzo, que ficou prenunciada a partir do momento em que Sasuke descobriu a verdade sobre Itachi e decidiu destruir Konoha, onde na mesma época Danzo estava sendo cogitado para se tornar Hokage. Portanto, inegavelmente eu vejo Naruto tendo um hype bem melhor construído e tendo melhores resultados, como podemos ver nas pesquisas. Vale lembrar que os animes foram se tornando mais populares com o tempo. Havia muito preconceito com quem assistia animes antigamente. Portanto, Naruto ter esse gráfico em 2009 é um feito muito mais absurdo do que se fosse hoje em dia. Seria absurdamente comum ter transmissões em telões naquela época. Você pode ter certeza que Naruto vs Pain, mesmo não tendo uma animação incrível, foi responsável por muita gente passar a gostar de anime. Portanto, por motivos óbvios, eu dou esse ponto para Naruto. Coreografia. Agora analisando a coreografia, aqui Naruto vai facilmente se destacar. As lutas de Dragon Ball nunca me incomodaram. Na verdade, eu gosto muito, mas como estamos fazendo uma análise comparativa, então temos que colocar na mesa os pontos positivos e negativos. E a primeira coisa que posso perceber em Dragon Ball é que as trocas de golpes parecem na verdade GIFs. Claro
que isso é para passar uma sensação de velocidade, mas independente da intenção, não deixa de parecer GIF, fica parecendo até mesmo algo mais preguiçoso. Eles ficam gritando e fazendo golpes repetidos constantemente. Raramente tem algo inovador e quando tem, não pode ser sequer comparado a Naruto. Desde o início da obra, as coreografias de Naruto são muito boas. Os ninjas não só têm técnicas mais interessantes ao invés de só energias com cores diferentes, como sempre nos entregam boas estratégias para a aplicação dessas técnicas. Isso desde o primeiro arco da obra, com Naruto combando a técnica de transformação em harmonia com Sasuke para surpreender os Zabuza. A boa coreografia está presente também na trocação de golpes, o que chamamos de taijutsu, como podemos ver com Rock Lee vs Gaara. Não era só GIFs repetidos. Isso é tão bem aplicado em Naruto que Kishimoto até criou formas diferentes de combate corpo a corpo na obra, como o estilo do Rock Lee, por exemplo, que consiste na abertura dos portões internos, e o estilo Hyuga. Temos até estilos focado mais em força bruta, como a Sakura, que envolve muita coisa por trás, como o exímio controle de chakra e as técnicas medicinais. Mesmo eu entendendo a proposta de Dragon Ball, seria muito injusto eu dizer que algo que parece GIF seria superior às coreografias bem elaboradas de Naruto, sendo que realmente não é. Portanto, sem dúvidas nenhuma, esse ponto também vai para Naruto. Criatividade. Indo para o terceiro e último ponto, temos a criatividade. Como eu falei anteriormente, isso não é um ponto forte de Dragon Ball, pois mesmo tendo diferentes tipos de poderes, raramente vai ter uma boa diferença entre eles. Em sua boa parte são energias com cores diferentes e que explodem. Em Dragon Ball não vamos encontrar nada parecido com Shikamaru versus Hidan, onde é explicitado a superioridade de poder do Hidan, mas que com uma boa estratégia vindo da genialidade do Shikamaru, isso poderia ser superado. Em Dragon Ball isso é bem mais simples. Aquele que for mais poderoso ganha, ou luta com ajuda, como foi Goku e Frieza. Shikamaru versus Hidan nos mostra como aplicar perfeitamente os poderes e aproveitar da diferença de personalidade intelectual de cada personagem. Eu dei um exemplo extremo, mas a criatividade está presente em todas as lutas de Naruto, não só pelas diferentes tipos de luta, como os diferentes tipos de taijutsu e especialidades de ninjas como taijutsu, genjutsu e ninjutsu, mas também na vasta infinidade de técnicas diferentes e como elas são aplicadas nas lutas, como os ninjas conseguem superar os desafios. Tudo é como um jogo de carta, enquanto em Dragon Ball temos gifs de socos, gritaria e explosões de fundo estilo Power Rangers. Portanto, sem dúvidas nenhuma, esse ponto também vai para Naruto. E essa foi a minha análise sincera sobre qual obra tem as melhores lutas. Eu quero saber de verdade a opinião de vocês. Por favor, sem ser fanboy ou dar hate aí nos comentários. Qualquer opinião com educação será respeitavelmente bem-vinda. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.